Boa noite, igreja. Estamos juntos para mais um culto online. Quero que Deus abençoe a sua vida hoje. Chama mais um, compartilhe o link e vamos todos adorar a Deus. Queria deixar um Salmo 118 que diz assim, hoje é o dia que o Senhor escolheu para nós, por isso nós estamos alegres. Hoje é o dia que Deus escolheu para te abençoar, para nós juntos cultuarmos a Deus, seja na sua casa, seja onde você estiver. Estamos juntos e vamos adorar a Deus por mais um culto. Que Deus te abençoe.
amor. Porque Ele te amou primeiro. Tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom.
Boa noite, irmãos! E aí, chegou o momento Isso mesmo! O momento da oferta, o momento que Deus vai te usar para abençoar a casa do Pai e também te abençoar, amém? Queria que os irmãos nessa noite abrissem a Bíblia em Mateus 6, do 19 ao 21, que diz assim, ó: não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas acumuleis tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não vão destruir, porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Amados irmãos, nessa noite eu quero trazer uma reflexão pequena para você, que diz assim: o seu coração tem que estar nas coisas de Deus. O seu coração tem que estar na vontade de Deus. Deus nunca quis dinheiro, Ele quis a intimidade com você e seu coração. Então, por que precisamos de dinheiro? Para manutenção da casa, é bíblico, e Deus vai te abençoar, e Deus faz prova. Você é a única área que você pode fazer prova de Deus, amém? Ele vai abrir os comportas do céu na sua vida. Que hoje à noite você possa ofertar com alegria. Aqui embaixo vai aparecer as contas bancárias, e também nas sexta-feiras temos plantões de 7 às 8 horas aqui na igreja. Que Deus abençoe a tua vida. Coloca a mão no seu coração, vamos orar, amém? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por essa oferta, muito obrigado por essas pessoas, Pai. Abençoa a vida delas, Pai, que o Senhor possa estar grandemente com elas, Pai. Concede todos os desejos dela, Pai, que nunca falte nada, Pai, nos celeiros dela, nunca falte nada na dispensa delas, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais a vida delas, de cada um, Pai. Ser com eles, Pai, protege, Pai, em tudo, Pai. É o que eu te oro, Pai. E vamos nos alegrar na casa do Senhor todos os dias, Pai, online ou não, mas vamos abençoar, Pai. Muitíssimo obrigado por tua bênção em nossas vidas. Amém. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que alegria estar com você aqui para mais um culto online. Nós estamos nessa celebração a Deus, e que isso vai além de templos, de distâncias, de lugares, porque os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em todos os lugares, e que é um privilégio estar com você aqui para adorarmos ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno, nosso Salvador Jesus Cristo. É um tempo da gente mergulhar na palavra de Deus, da gente se fortalecer até o dia da volta dele. Esse é um chamado que ele nos faz. E eu quero te lembrar que nós estamos numa série intitulada Discípulos. Nós estamos meditando sobre a vida de Jesus, a vida dele com os 12, como é que foi dessa caminhada, experiências que eles viveram, porque o Senhor te chama também como discípulo. Ele nos chama, Ele nos faz esse convite, e nós vamos cada vez mais ouvir a sua voz, obedecer a sua direção, porque entendemos que isso vai levar um caminho de paz, de verdade e de vida para a eternidade. Na semana passada a gente meditou um pouco sobre Jesus e as suas viagens. Nós somos chamados para essa viagem com Ele. Jesus, ele tira um bom tempo de oração antes de escolher os 12 discípulos. Ele chama eles e eles começam a ir para vários lugares anunciando a palavra de Deus. E a gente também aprendeu que Ele nos faz um convite. Ele fala: vinde a mim e aprendei de mim. Então a gente entender que nós vamos até Ele, nós aprendemos sobre Ele, Ele tira todo o nosso fardo e Ele nos faz caminhar sem peso, com esperança, com um propósito estabelecido e focado para nossas vidas. E hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a vida do apóstolo Mateus. Eu não sei o quanto você já ouviu falar sobre ele. Mateus, ele era um publicano, e o título que eu dei para essa mensagem é: Eu sei como é ser rejeitado. Nós vamos entender mais sobre a vida de Mateus e ver situações que ele viveu, também de grande rejeição. E a gente vai ver como é maravilhoso o amor de Deus, o amor do seu Filho Jesus pelas pessoas e por aqueles que são os seus discípulos. E uma curiosidade sobre a vida de Mateus é que o próprio nome dele, falando um pouco sobre quem é ele era um dos 12 e ele também deixou um dos evangelhos, que é o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus. E o nome de Mateus, ele significa presente do Senhor. Esse é o significado desse nome. Você, mamãe, você que vai ter filhos aí, é um nome interessante, significa um presente do Senhor, algo que foi presenteado. Isso também me lembrou uma história interessante, que 3 filhos, eles queriam presentear a mãe deles. Estava chegando o aniversário e eles se reuniram para discutir o que eles iam dar para a mãe. Quem é que não gosta de receber presente? Mas dar presente também é um ato glorioso. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. E aqueles 3 filhos, eles sentaram, eles pararam e começaram a discutir o
que cada um ia dar. E o primeiro disse: eu vou dar para a mamãe uma casa bem grande. E o segundo filho disse: eu vou dar para a mamãe já outra coisa, eu vou dar para ela uma Ferrari com motorista, porque eu quero que ela passeie muito, ela viaje muito, e eu vou dar um carro bom para ela. Já o terceiro filho, ele fez algo diferente. Ele disse: a mamãe gosta muito de ler a Bíblia, então eu vou fazer algo diferente. Já que ela está com a visão mais fraca nesse período da idade dela, eu vou dar para ela um papagaio que sabe recitar toda a palavra de Deus. Já imaginou um papagaio que sabe falar toda a Bíblia? E assim ele deu esse presente, os outros irmãos deram esse presente. Esse papagaio, ele fala que passou 12 anos treinando para esse papagaio aprender a Bíblia toda, repetir cada versículo, cada capítulo. E eles mandaram esses 3 presentes para essa mãe. Passado um tempo, a mãe responde eles enviando uma carta. Naquele tempo ainda não tinha a tecnologia de internet que a gente tinha hoje. Então ela envia uma carta para cada um deles e ela diz para o primeiro filho: Milton, a casa que você comprou para mim é grande demais. Eu moro sozinho, eu não tenho condições de limpar essa casa toda. Então não foi um dos melhores presentes que iria agradar aquela mãe. E o segundo filho, ela diz: Maicon, eu estou muito velha para sair de casa e viajar. Além do mais, o motorista que você me deu, ele é muito mal educado. Ela pode viajar, mas também ainda não era aquilo que ela desejava. E para o terceiro filho, que é o Marvin, ela diz: Marvin, você foi o único filho que teve bom senso. E você realmente mostrou que gosta de mim e que gosta de coisas simples. Aquele franguinho que você me mandou estava delicioso, eu comi ele ontem no jantar. Qual a reflexão que eu quero trazer para você sobre isso? Que o Evangelho de Deus, ele é simples. Jesus, ele nos dá um presente simples, e um presente que é a própria vida dele. Porque por onde ele caminhou, ele foi simples, ele foi humilde, ele fez grandes coisas, mas ele faz um simples convite: venha a mim. E ele não quer que você venha. Muitas vezes as pessoas acham: eu tenho que estar no meu melhor dia, no meu melhor momento. Venha como estás. Quando você se entrega para ele como um presente, que é a sua vida, ele disse: venha como você está, seja simples, venha como você está, porque é você que eu quero, e é você que eu vou usar, porque de agora em diante você será o meu discípulo. Você está pronto para ser esse presente para Jesus? Receba ele como o melhor e maior presente na sua vida, pelo amor de Deus. E agora vamos também entregar nossas vidas como presentes para ele. Então, nessa simples reflexão, é só para a gente meditar um pouco sobre essa curiosidade da vida de Mateus. E ele escreveu esse evangelho cerca de 60 anos depois de que Jesus ele morreu e ele ressuscitou. E Mateus, ele fala 4 pontos importantes dentro do seu evangelho sobre a vida de Cristo. O primeiro ponto que ele fala, ele apresenta Jesus de Nazaré como Filho de Deus, aquele Messias que era aguardado pelo povo judeu, o leão da tribo de Judá. Então ele mostra que Jesus, ele é o Messias, ele é aquele que estava sendo aguardado. Então ele anuncia isso para o povo judeu. O livro de Mateus, esse evangelho, ele tem um foco maior para o povo judeu, o povo daquela época. E para mostrar também que ele era esse leão da tribo de Judá, porque ele vinha da raiz de Davi. Que aí eu entro no ponto 2. No ponto 2 ele mostra que Jesus ele é descendente de Davi. E ele mostra que Jesus ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Quando a gente abre o livro de Mateus, vem toda aquela genealogia, vem mostrando os nomes, lá de Adão até chegar em quem? Em Jesus. Então mostra todos esses fatos, todas as pessoas que se passaram até chegar nele. E mostra que nele se cumpriram as profecias daquele que havia de vir, Jesus Cristo. Outro ponto importante também é que o povo judeu ele não chegou a compreender perfeitamente a obra de Jesus na terra. Ele também mostra essa evidência, que aí eu finalizo falando sobre a rejeição que Jesus teve, porque ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. O seu próprio povo, parte do judaísmo e lá da Palestina, não entendeu e não aceitou Jesus como aquele grande Messias, apesar de tudo que ele fez. E assim essa mensagem ela foi espalhada, expandida, chegou aos gentios, chegou para mim, chegou para você. Então a gente acaba que entende a mensagem universal do Messias, que é para todos os povos e todos aqueles que creem no nome dele. Mateus ele mostra que Jesus ele é o maior líder de todos os tempos. Ele conseguiu liderar 12, ele conseguiu liderar mais pessoas que estavam com ele. E olha hoje a multidão que segue esse grande homem, esse nosso Salvador. Muitas pessoas seguem a Jesus. E Mateus também mostra, ele mostrou para o povo judeu
que existe uma mudança que ela é necessária, que ela vai vir de dentro para fora. Os judeus esperavam um grande guerreiro, um grande rei que viria para gerar uma mudança externa, pois eles eram oprimidos por Roma naquela época. Roma controlava Jerusalém, Israel e todo aquele povo. Mas aí ele vem e mostra justamente o diferente. Jesus mostra que a mudança tem que partir de dentro para fora. Vocês precisam mudar primeiro para depois querer mudar o mundo à sua volta. E ele levou essa mensagem, e que essa mensagem continua sendo anunciada até a volta dele. Uma curiosidade também sobre Mateus é que nos outros evangelhos, às vezes colocam o nome dele como Levi. Se você for meditar lá em Marcos, em Lucas, vai chamar ele como Levi, mas se trata da mesma pessoa na orientação teológica, porque todas as três opções aconteceu depois da história da cura de um paralítico. Jesus ele está no momento onde ele cura um paralítico, logo em seguida ele chama Mateus. E como eu digo, alguns evangelhos falam de Levi, mas no sentido teológico aqui está falando da mesma pessoa. E abra sua Bíblia agora em Mateus 9, versículo 9. Você pode deixar sua Bíblia aberta nessa passagem. E olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Aqui vai falar do momento que Jesus chama Mateus. E diz assim: passando por ali, Jesus viu o homem chamado Mateus, sentado na coletaria. E assim disse a ele: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. O que a gente pode meditar sobre especificamente essa passagem? Mateus ele estava trabalhando. Mateus estava como coletor de impostos. Eu vou explicar mais porque ele era um publicano. Mas Jesus passou e viu ele e simplesmente disse: siga-me. A Bíblia ela não fala tantas informações sobre a vida de Mateus. Aqui são os episódios principais, que é o momento do chamado e o momento que ele acompanha Jesus. Mas um ponto importante é que essa é uma das chamadas individuais que a Bíblia relata. Se nós formos em outros evangelhos, vai falar que ele chamou Pedro e seu irmão André, depois chamou Tiago e João. Então aqui é um momento que há uma chamada individual. Ele chamou especificamente Mateus: siga-me, Mateus. E Mateus o seguiu. E é importante a gente entender sobre o momento que ele estava e qual a ilustração que a gente traz disso. Lembra-se que eu falei que Mateus ele era publicano. E o que representava ser um publicano naquela época? Um publicano, ele era um judeu que ele decidiu servir ao Império Romano. Então ele decidiu trabalhar para o Império. E Mateus tinha a função de cobrar, de coletar os impostos do seu próprio povo. A gente também entender que naquela época Mateus ele estava a serviço de Herodes. Lembra de Herodes, aquele mesmo que ordenou a execução de João Batista e que interrogou Jesus? Mateus estava a serviço desse homem. E também para exercer uma função de publicano, na função que ele estava, exigia ser uma pessoa mais culta, de conhecimento. Mateus ele falava outros idiomas na época, ele conhecia mais da região, ele conhecia mais de culturas. Então tem seu entendimento que Mateus ele era o discípulo mais culto e mais intelectual entendido dentro daqueles 12. E o que eu quero que você medite comigo agora, e você imagine que Mateus ele era publicano. Todo dia ele cobrava o seu próprio povo. E a gente vai estudar sobre isso e ver que o povo tinha uma grande rejeição e desprezo por Mateus, assim como outros publicanos. Porque eles eram como traidores, eles eram aquele tipo de pessoa que cobrava o seu próprio povo, que chegava para mexer com o seu próprio povo, acusava o seu próprio povo. Então muitos às vezes rebolavam pedras em Mateus, cuspiam nele: você não faz parte da nossa gente, você é um rejeitado, você não faz parte do nosso povo, você não faz parte do plano de Deus. Então Mateus ele era muito perseguido por conta do seu trabalho e da sua função, ou seja, ele fez uma escolha e decidiu servir ao Império Romano e não ao próprio povo judeu. Essa foi a escolha que ele fez na época. E nós continuamos a leitura. Olha o que diz lá no versículo 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. O que eu quero que você entenda agora do continuar dessa história? Mateus ouviu o chamado de Jesus: siga-me. E ele veio. E a partir daquele momento que ele comenta, que ele decide seguir com ele, Mateus ele era um homem rico, ele tinha posses, ele tinha dinheiro.
E ele resolve fazer um grande banquete. Ele chama Jesus, chama os 12, chama outros publicanos, ou seja, ele já está exercendo o papel de levar a mensagem para outros. Ele convida outros publicanos para conhecer a Cristo. E ele está dando um grande banquete na sua casa, em comemoração a isso, um tempo de comunhão. Eu sei que você, assim como eu, a gente está sentindo saudades das nossas células, daquele momento de comunhão, da gente partilhar um alimento, porque era isso que acontecia aqui. Mas nós vamos viver isso novamente. Mas entenda que ele chamou, teoricamente, para o povo daquela época, as pessoas mais rejeitadas e imprestáveis, como os publicanos e vários pecadores que ele achou na rua. E a gente entender um pouco sobre quem eram esses fariseus. Muitas vezes você lê os versículos, você medita e você pode se perguntar quem era esse povo, né? Então os fariseus, eles eram uma seita da época. Eles acreditavam nos livros do Velho Testamento, eles meditavam na Torá, mas era um povo que negligenciava a piedade, o amor ao próximo. E também era um povo que queria glória, que queria chamar atenção para suas obras. Olha, eu sou um fariseu, eu jejuo, eu tiro muito tempo de oração, eu sou um homem consagrado, eu sou um homem que medita na palavra. Então eles eram do tipo de pessoas que nós chamamos de religiosos. E assim eles queriam se mostrar melhor do que os outros e faziam todo tipo de acusação às pessoas que estavam à sua volta. Mas o que eu acho mais formidável dessa parte aqui da história de Mateus é porque Jesus, ele quebra toda a religiosidade e todo o paradigma da época. Imagine que Jesus foi sentar no meio de publicanos. Imagine que Jesus chamou um publicano para seguir a ele, ou seja, um cobrador de impostos, uma pessoa que era um traidor para o povo judeu. Imagine que Jesus estava sentado nessa hora com uma mesa com vários pecadores. Aqui não diz os tipos de pecados que eles tinham, mas Jesus estava no meio deles. Então Jesus quebra esses paradigmas. Os religiosos da época, eles não evangelizavam, eles não levavam a mensagem de salvação para outras pessoas. Eles se achavam autossuficientes, dependentes, julgavam e condenavam as pessoas. Então essa não é a visão que Jesus deixa de exemplo para nós. Pelo contrário, ele vai até essas pessoas, porque ele vai mostrar que ele é o verdadeiro caminho, ele vai mostrar que ele é o verdadeiro amor. E ele vai mostrar para mim e para você que nele nós encontramos o porto seguro, a segurança, a aceitação. Eu já não preciso mais me considerar um rejeitado pelo meu povo, porque eu sei que ele vai me aceitar. Porque eu sei que ele vai me transformar, ele vai me fazer uma pessoa melhor, mas que eu posso me achegar até ele. Eu posso me achegar ao Messias, ao grande Salvador. O que eu acho belíssimo dessa parte da história, porque ele mostra tudo isso para nós. E agora veja comigo o versículo 13. Jesus, ele dá uma resposta para aqueles fariseus. E ele diz assim para eles, vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus, ele fala duas palavras-chave aqui. Ele está falando sobre misericórdia e ele está falando sobre arrependimento. Misericórdia, você pode também entender isso como se colocar no lugar do próximo. Como você olhar para as pessoas e você ter um sentimento de querer ajudar elas. Não é pena, a gente não deve ter pena de ninguém, quem tem pena é galinha. É no sentido que a gente deve olhar para as pessoas com amor. Lembra-se que ele disse que nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Então ele olhava com esse olhar de misericórdia. Ele olhava numa forma que eu posso ajudar essa pessoa a ter uma vida diferente. E quando ele fala de arrependimento, é porque essa é a chave da mensagem e da pregação do Evangelho. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós devemos buscar uma mudança de vida. O que a Bíblia fala também, o significado dessa palavra arrependimento, do grego, ela também traz a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Eu voltar ao plano original de Deus. E qual é esse plano? Filhos e filhas que andam com Ele e que desfrutam do melhor dEle e buscando isso em santidade, longe das trevas, longe do todo mal, porque eles andam com aquele que é a luz, que é o caminho e que é a salvação. Então Jesus, ele mostra isso para os fariseus. E hoje ainda existem muitos fariseus por aí, inclusive dentro de igrejas evangélicas, igrejas, enfim, diversas denominações, porque ficam olhando para as pessoas com esse olhar de condenação, ao invés de levar o Evangelho, ao invés de levar essa palavra de salvação que liberta, que gera esse arrependimento e transformação na vida de muitos. Então ele nos chama para isso. Assim como ele fez na vida de Mateus, ele também nos chama para levar essa mensagem. E ele está dizendo que eu não te vejo como rejeitado. Ele está dizendo que eu te aceito. Ele está dizendo que você pode vir até mim, porque eu te aceito e eu vou te ajudar a viver o melhor da tua vida e transformar a tua vida e te dar um propósito. Você quer viver esse propósito de Deus? É você dizer sim para Ele todos os dias. É você tirar o olhar da condenação, tirar o olhar que Satanás pode impor sobre você e ter o olhar sobre como Jesus
te vê e como Ele quer mudar a tua vida sempre para uma vida melhor. Agora vamos para Mateus capítulo 10, onde vai falar sobre o chamado de Mateus para ser apóstolo. Lembre-se que eu falei lá anteriormente que Jesus chama ele para segui-lo. Agora Jesus já coloca Mateus como um apóstolo. E fala assim no versículo 1, Mateus 10, versículo 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eu creio que até o final dessa série você vai decorar o nome dos 12 discípulos, o nome de Jesus, você nunca mais vai esquecer deles. E eu vou estar falando sobre a personalidade de cada um deles e do que eles viveram com o Mestre. E o que eu quero que você entenda aqui é que na hora que ele seguiu a Jesus, ele ouviu chamar e disse: sim, eu decido segui-lo. Agora ele é um apóstolo, então Mateus ele recebeu um treinamento especial de Jesus. Ele recebeu um discipulado especial de Jesus, por isso que a nossa igreja trabalha discipulado. E ele se tornou um dos grandes líderes da igreja primitiva. Ele continuou essa obra, ele continuou levando essa mensagem. E agora eu quero que você vá lá para Mateus 10, no versículo 32. Porque Mateus ele viu muitos ensinamentos de Jesus que servem para nós em todos os tempos. E olha o que fala aqui no versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Versículo 38. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que Jesus ele quer falar aqui, e comparando um pouco com a vida de Mateus. Mateus ele tinha dois lados da moeda para decidir. Por um lado, ele era um homem rejeitado. Ele era um homem rejeitado pelo seu povo. O seu povo não aceitava ele como um judeu, considerava ele um traidor. Por outro lado também, Mateus ele tinha muitos benefícios. Ele era um homem rico, ele tinha posse, ele tinha bens, ele servia ao Império Romano. Então isso dava para eles bens, poder e autoridade. Mas olha o que é interessante, porque ele escolheu largar tudo para seguir a Jesus. Lembra-se que eu falei que ele estava trabalhando? Ele estava lá coletando impostos, sentado, era mais um dia, as coisas estavam acontecendo normal, a fila estava ali, as pessoas vinham deixar seus impostos, mas Jesus passou, e Jesus só disse para ele: siga-me. Jesus está dizendo para você: siga-me. E ele simplesmente ele larga tudo, ele não se importa mais com a rejeição dos judeus, ele não se importa mais com os bens e tudo aquilo que ele tinha, que ele usufruía. Ele queria seguir o Messias. Ele queria o Salvador, e não importava o que ele tivesse que perder, porque quando a gente perde algo para Deus, a gente ganha algo muito maior no reino de Deus. Quando a gente perde algo para esse mundo, aquelas coisas que nos prendem, os nossos maus desejos, a gente abre mão disso, a gente perde isso, a gente recebe algo muito maior, que é o próprio Jesus, e que é a salvação e o reino de Deus. Então Mateus ele fez essa decisão, isso serve para mim e para você. Ele fala: aquele que não toma sua cruz e segue-me, não é digno de mim. Aquele que não me confessa diante dos homens, eu também não confessarei diante do Pai. Então Jesus ele também fala de uma condição. Ele fala que eu te aceito da forma como você vier, mas agora que você está comigo, vamos crescer, vamos aprender junto. E você vai levar essa mensagem para outras pessoas. E lá em Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Jesus está dizendo que agora nós caminhamos com Ele, nós somos discípulos, e Ele fala que a nossa luz, a luz do Espírito Santo, a luz daquele que é o Salvador, que tirou as trevas da nossa vida, isso deve brilhar para outras pessoas. E tem gente que às vezes diz: não, mas eu tenho vergonha, eu não quero trazer glória para mim, eu tenho esse cuidado, porque as pessoas podem me elogiar. Meu irmão, não tenha vergonha de ser elogiado, não tenha vergonha de levar o nome de Jesus. Você recebe elogio, reveste isso para a glória de Deus. Você recebe alguma direção, alguma coisa que vai engrandecer o teu nome, você reveste isso para a glória de Deus. Ele está dizendo: brilhe a luz que tem dentro de vocês,
para que os homens vejam as suas obras. Nós não somos salvos por obra, nós somos salvos mediante a fé, mas através das obras nós revelamos a Jesus, nós revelamos o caráter de Jesus dentro de nós. Então Mateus, que era aquele rejeitado, aquele publicano, cobrador de impostos, ele brilha uma luz dentro dele, e através das obras, que é o poder do Espírito Santo que está na vida dele, ele agora mostra o reino de Deus para outras pessoas. É nós entendermos que o reino de Deus ele não é só de palavras, mas de demonstração também de obras e de poder de Deus. Ele quer que você demonstre isso para outras pessoas, que você mostre o Deus que você acredita, esse Deus que está dentro de você. Bota ele para fora e deixa que essa luz brilhe para outras pessoas, porque o teu passado não importa mais, porque aquilo que te condenava, isso não importa mais. Aquilo foi quebrado pelo sangue de Jesus e agora você tem uma nova vida com ele como discípulo. É isso que ele te chama nesse exato momento. E Mateus também, ele também falou um pouco sobre o final dos tempos, ele também registrou isso no seu livro. Jesus ele estava dando os ensinamentos, e olha o que diz aqui em Mateus 24, versículo 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O que Jesus estava ensinando aqui que Mateus nos deixou registrado? Algumas pessoas acreditam, existem linhas teológicas aí, que você nunca perde a sua salvação. Uma vez salvo, eu estou salvo para sempre. E as pessoas pregam isso, que você não precisa abandonar o pecado, você não precisa abandonar o erro. Sim, Jesus fala que a gente tem que pegar a nossa cruz e seguir a Ele. Jesus fala que Ele não veio chamar os justos, mas aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de transformação. Ele não veio para os justos, mas veio para os pecadores mesmo. Ele não veio para os sãos, mas para aqueles que estão doentes. E entenda que quando Ele fala doença aqui, não é uma doença física simplesmente, é a questão da gente está dominado pelo pecado, está dominado pelas trevas e ter atitudes erradas. E quando ele fala de nós perseverarmos, é porque nós vamos decidir por ele, e agora nós vamos caminhar com ele, e vai haver aflições, vai haver situações, vai haver uma pandemia, vai ter um coronavírus que vai surgir, mas ele nos chama para perseverar, seguir adiante. Ele está te chamando para perseverar, para dizer que essa luz que brilha dentro de você, ela é mais forte, que o Deus que nós temos dentro de nós, ele é mais forte do que tudo isso, que Ele está no controle, Ele só nos chama para seguir, nós somos os seus discípulos. Leve essa mensagem a todos os povos, é o que Ele declara aqui, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. E não podemos esquecer também do lema da nossa igreja, daquilo que é um pilar do que nós fazemos aqui, que é Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, vão e façam que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês. E eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Mateus, ele foi um homem que até o final da vida dele, ele cumpriu o seu propósito. E olha que sobre a vida de Mateus e a morte de Mateus, algumas pessoas dizem que ele morreu de causa natural, e algumas pessoas dizem que ele foi um mártir, ele foi decapitado, ele foi apedrejado. Existem essas questões, mas o mais importante é, ele foi fiel até o fim, ele perseverou, ele não deixou que nada viesse parar a obra que Deus tinha na vida dele. Ele tirou esse título de rejeitado, ele tirou esse título de ser aquele que era apontado, aquele que não era ninguém, e agora ele tem um propósito, agora ele tem uma missão. Então você quer viver esse propósito na tua vida, você quer viver esse propósito na tua casa, no teu casamento, você quer entender e mergulhar mais disso, simplesmente se liberta desses títulos que o mundo te dá e vem viver o título que Jesus tem para você, o título de você ser filho, de você ser amado por Ele, Ele quer te transformar, Ele quer te dar uma vida melhor, Ele quer te libertar de todo mal, de toda prisão espiritual, de tudo aquilo que atormenta a tua mente. Ele só diz: vem até mim, siga-me, e eu vou te fazer uma pessoa bem melhor, eu vou te dar um propósito para a tua vida. Você está pronto para seguir esse chamado de Jesus? Você entende que você que já segue esse chamado de Jesus, Ele te chama para perseverar até o fim, que não existe paradas, que existe um caminhar que vai ser contínuo sempre. Então Ele nos chama para perseverar. Essa perseverança que nós temos em Deus, nós devemos seguir firme e adiante nisso. Ele te chama para perseverar, para seguir adiante. Mateus, ele foi fiel até o fim. Ele se libertou desses títulos. Ele recebeu o título que Deus deu para ele, que Jesus chamou para ele. E eu quero encerrar minha ministração de hoje lembrando de uma ilustração, uma história que aconteceu
Imagine que uma senhora chegou para comprar roupas e ela é uma senhora um pouco gordinha. Ela chegou naquele lugar e ela começou a procurar e ela não encontrava mais roupas para ela vestir. E a vendedora que estava lá, ela começa a olhar para ela e ela começa a ficar sem saber o que fazer. Como é que eu posso ajudar essa senhora? Não tem nada para ela aqui. Aquela senhora chega para ela e diz: não tem nada grande, né, aqui nessa loja. E aquela jovem vendedora olha para ela e diz: quem disse que não tem? Ela abre as mãos dela e diz: olha aqui o tamanho desse abraço, é para você. Daí ela dá um abraço naquela senhora e aquela senhora ela responde o seguinte: eu não encontrei o que eu procurava, mas eu encontrei algo muito melhor, que há muito tempo eu não recebi um abraço. Há muito tempo eu não vivia isso. Sabe o que eu quero dizer com essa história? É porque às vezes a gente está procurando coisas para agradar outras pessoas, ou para agradar aquilo que não vem de Deus dentro de nós. Mas Jesus, ele tem algo muito maior e muito grande. Ele tem um abraço para te dar. Ele tem algo para te preencher. Ele tem algo para te levar para viver muito melhor com Ele. E Ele te chama hoje. Siga-me. E Ele te chama hoje. Venha como estás. E Ele te chama hoje. Toma a tua cruz e vem comigo. Você está pronto para viver isso? Eu quero encerrar agora fazendo uma oração junto com você, onde nós vamos decidir seguir Ele para todo sempre, o nosso Salvador. Você crê que Jesus, ele deu a vida por você de todo o coração? Você acredita que aquele sangue derramado foi por você? Então quero que você declare essas palavras junto comigo nessa hora, dando liberdade e legalidade para Jesus atuar dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, para todo sempre. Então repita essas palavras comigo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, nessa hora, eu reconheço que Tu é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu rejeito todos os títulos e eu aceito o título que Tu tem para a minha vida. Eu escolho Te seguir, eu escolho ser o Teu discípulo. Eu Te peço perdão pelos meus pecados, mas de agora em diante, o meu caminhar, a minha vida é para Ti, para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Você agora é um discípulo de Jesus. Você agora é um daqueles que confessou a Ele, que não negou a Ele, que decidiu seguir adiante, dar um passo adiante. Lembra-se do abraço. Esse abraço está sempre disponível para você. Eu quero declarar sobre a sua vida o amor de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida a graça do nosso Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Que você seja cheio e mais cheio e mais cheio do amor e do melhor de Deus. Que Deus te abençoe. Estremecem, Jesus, Jesus.
Declare que não há outro nome igual.